paz e bem! Hoje nós vamos falar sobre mais um livro em relação agora à vida de oração, para você que gosta desse tema e quer saber o que os santos orientam e dirigem em relação a isso. Então hoje nós vamos falar sobre o Subida para o Monte Carmelo. É um livro inacabado de São João da Cruz e ele trabalhou menos nesse livro do que trabalhou na Noite Escura. Então é um livro mais cru, mas é super fácil de se entender, e ele trata aqui de coisas corriqueiras, graves ou elevadas da vida de oração. Lembrando que para que se entenda bem o que ele diz, é importante saber alguns fatores e acontecimentos que influenciaram na vida de São João da Cruz e também na época em que ele escreveu esse livro. Então, São João da Cruz ele viveu ali no período de 1500, foi a época das grandes navegações, ele é espanhol, então ele viveu ali na Espanha, que era uma das maiores potências de navegação que foram se desenrolando nesse período junto com Portugal. Eles dividiam ali os mares, era uma grande potência econômica e ali também tinha uma grande influência da fé católica. Ele nasceu em 1542. É importante notar que ele nasceu 25 anos depois da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Então, nós vemos aí, e eu não consigo deixar de melhor dizendo, sobre essa proximidade, né, que Deus levanta e suscita os seus santos para dar resposta a um erro de doutrina. Então, 25 anos depois da Reforma Protestante, nasceu São João da Cruz. Ele teve uma vida assim um pouco rápida, os acontecimentos na vida dele foram bem rápidos. Então ele entrou no Carmelo com 21 anos, por volta de 1563, ele entrou no Carmelo. E aí, 4 anos depois, ele já foi ordenado sacerdote, ele já foi prefeito do Colégio Santo André e já celebrou a Santa Missa. E aí, no fim desse mesmo ano, que foi 1567, ele então encontrou Santa Teresa d'Ávila e eles começaram então a conversar sobre a reforma do Carmelo. Lembrando que a reforma do Carmelo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, eles são personagens importantes do início da Contra-Reforma. Então eles começaram ali, junto com as atitudes deles, a dar uma resposta a essa confusão suscitada pelos protestantes. Nesse período, então, ele, com Santa Teresa, começou a fundar muitos carmelos, todos eles reformados, todos eles com doutrina de oração meditativa, que é uma coisa importante porque o seio contemplativo da igreja é ali que se buscam os santos. Então, o que aconteceu? Foi justamente ali que foi suscitado santos que fizessem a reforma dali, do centro da igreja, para que isso pudesse ser propagado, né? Pessoas que realmente fossem pessoas de oração, pessoas de contemplação. 1577 foi quando ele foi prisioneiro. Ele foi aprisionado, foi ali que ele fez boa parte dos cânticos da Noite Escura e ali ele cresceu muito espiritualmente. No ano seguinte, né, 1578, foi quando ele conseguiu fugir na oitava da Assunção e se refugiou ali com Santa Teresa, mas esse período da prisão foi um período em que ele se aprofundou e se arraigou muito na espiritualidade. Foi o que deu origem a muitas partes dos textos mais comuns de São João da Cruz. Logo depois disso, ele passou um período sem escrever, escrevendo Noite Escura e outros textos, e esse texto, Subida para o Monte Carmelo, que ele escreveu para os carmelitas, e também para aqueles que se deixavam dirigir por ele, ele escreveu num prazo de tempo bem longo. Ele escreveu de 1581 a 1585. Então foi um período em que ele escreveu esse livro, é um livro inacabado, então ele escreveu aos poucos, são capítulos curtos, mas são coisas que deu para perceber que ele estava coletando ali de coisas que aconteciam, que ele via, que aconteciam com os leigos, com os religiosos, erros na vida de oração e que ele colocou aqui para que pudesse ser corrigido não só naquela pessoa, mas também em outras pessoas. Interessante que parece que ele deixou inacabado porque por algum motivo ele acreditou que não precisava mais escrever sobre aquilo,
ou que talvez já estivesse suficiente. Não se sabe ao certo porque que ele não terminou efetivamente o livro, ok? Eu, modesta à parte, eu acho que é porque é um tema que ele nunca terminaria, como se fosse cada capítulo uma orientação, mas ele sabia que ele não terminaria porque cada vez que ele visse uma coisa, ele ia ter que escrever alguma coisa para corrigir. Então, é uma coisa que realmente não ia ter fim, na minha opinião. Mas, nesse prazo que ele escreveu esse livro, aconteceram algumas coisas interessantes no mundo, além dele explicitamente, junto com Santa Teresa, está dando uma resposta à Reforma Protestante. Então, isso é encontrado nos livros de Santa Teresa e nos livros dele. Não dá para você deixar isso de lado. Eles fazem parte da Contra-Reforma. Não tem como deixar isso de lado. No período que ele escreveu esse livro, nós temos 1581, foi um período em que o Filipe II, que é da Espanha, foi colocado como rei em Portugal. Então isso deu uma união ali de dois países que eram bem grandes nessa época em relação a navegações. A Holanda declara independência da Espanha. E acontece uma coisa impressionante. Nasce um santo nesse ano, 1581, que é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele foi um agente importantíssimo no apogeu da Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma começou ali com Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, na questão da Reforma do Carmelo, mas ele teve um apogeu e quem fez parte desse apogeu foi esse santo, São Vicente de Paulo, que nasceu em 1581. Interessantíssimo, né? Também aí um outro santo suscitado como resposta à Contra-Reforma e às alterações de doutrina e erros de doutrina do protestantismo. 1582 foi um ano importante da Reforma Católica em referente ao calendário. Houve uma mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, que aconteceu nesse ano, e houve uma confusão ali com dias, e Portugal ficou com dias a menos no ano, mas depois deu certo que mudaram o calendário e aconteceu nesse ano. É impressionante também, né? Parece que houve uma tentativa boa de fazer mudanças bem grandes nesses períodos. Por fim, nesse ano também, 1582, morreu Santa Teresa d'Ávila. É uma questão assim que talvez a gente possa pensar que tenha influenciado na escrita do livro, não sabemos também. Mas ela morreu nesse ano e também morreu morreu um protestante que foi um dos idealizadores da Reforma Protestante, que se chama Louis Loucy, que eu não vou conseguir falar, ele é francês. Mas ele morreu também, Louis Loucy, junto com Santa Teresa d'Ávila, que era uma das maiores autoras da Contra-Reforma. Esquisito, né? Foi estranho. E 1585 foi quando morreu o Papa Gregório XIII, que foi o Papa vigente em todo quase o período em que São João da Cruz escreveu e viveu a sua vida. Sabendo desses pontos históricos que influenciaram a escrita de São João da Cruz, a gente vai entender alguns pontos em relação ao próprio São João da Cruz. Existe um ponto aqui do livro em que eles retratam quem era São João da Cruz, porque essas fotos que nós vimos são como retratos falados, não existe uma pintura de São João da Cruz. Então, eles fazem um retrato falado de como ele era. Mas a descrição mais comum dele era o seguinte: de estatura média, não chegava a 1,60 m, rosto compenetrado e venerável, um pouco moreno e de aparência agradável, conversa espiritual agradável que fazia bem a todos os que o escutavam. Todos os que conversavam com ele ficavam edificados e mais espirituais, comprometidos na vivência das virtudes. Tratava a todos com atenção, tanto homens como mulheres. Orante e amigo de Deus. Sabia responder com competência às perguntas que lhe propunham nos temas espirituais, deixando os que o consultavam satisfeitos com as suas respostas. Foi amigo do silêncio e do recolhimento, falava pouco. Sorria pouco. Quando o fazia, era com muita delicadeza. Quando chamava a atenção como superior, que foi muitas vezes,
o fazia com delicadeza e suavidade, com doce severidade, exortando com amor fraterno. Então nós temos uma descrição que é muito mais interior do que exterior, como é muito frequente em santos que não têm fotos assim, você percebe que eles são muito mais falados, né, descritos interiormente do que exteriormente. Sabe-se que esse livro, ele é um livro assim um pouco puxado em relação às direções espirituais, porque parece que São João da Cruz ele tem uma norma, uma doutrina, e esse parecer acaba se confirmando nos escritos dele, que realmente o que determina não só a espiritualidade de São João da Cruz, mas é claro, do Carmelo como um todo, é o nada, nada, nada versus nada, que é justamente essa espiritualidade dos padres do deserto. Nada do quê? Nada de consolação, nada de quentinhos, nada de coisas que satisfaçam o sensível, a parte sentimental da espiritualidade, da pessoa, na verdade, né? Não da espiritualidade. Essa orientação que o Carmelo nos dá, numa época em que o próprio São João da Cruz, a Santa Teresa d'Ávila estavam numa ação de contra-reforma ao protestantismo, não é uma coincidência. Então, eles estavam determinados a mostrar que essa questão da sensibilidade na vida espiritual, de querer buscar confortos e sensações e satisfações, não pertencia à fé. Porque o justo vive pela fé, e a fé não é alimentada por esse tipo de coisa. Então, todo livro, toda a orientação, ele é guiada para isso. Então, ele trabalha desde pequenos equívocos na vida espiritual, pequenas coisas, pequenos pensamentos que às vezes as pessoas têm, até a grandes coisas, espécies de visões, sensações, e sensações de que está vendo coisas e tal, ou visões espirituais. Ele dá algumas orientações nesse sentido, mas todas giram em torno disso, que é você renegar essas coisas, não dar muita atenção a isso e ficar somente com aquilo que já está revelado. Ele fala muito isso no livro, que é justamente essa necessidade que se tem de novas revelações, que a gente tem que lembrar que vem do protestantismo isso. Não temos necessidade de novas revelações. Tudo que Deus já nos disse, já nos foi dito nas Sagradas Escrituras, já nos foi dito pelos santos e nós já temos todo o aporte do que precisamos. Nós não precisamos de novas profecias a todo tempo, novas sensações, novas sensibilidades. E ele vai falar sobre isso por muito tempo dentro desse livro, sobre os desapegos em relação a esse tipo de vício espiritual, de necessidade, de confortos, de sensações, de confirmações, nesse sentido. Para começar, ele começa falando então sobre visões. Ele fala várias vezes sobre visões nos livros, mas aqui é o resumão que ele completa em relação a essa questão de visões. Lembrando que quando ele diz aqui visões, podem ser visões de vários tipos. Existem aquelas pessoas que dizem que veem alguma coisa, visões que são interiores, visões realmente explícitas. Sobre todos esses tipos de visões, ele diz o seguinte: essas visões, tendo por objetivo as criaturas, com as quais Deus não tem proporção alguma nem conveniência essencial, não podem servir ao entendimento de meio próximo para a união com Deus. Portanto, a atitude da alma em relação a elas deve ser puramente negativa, como já o dissemos, para todas as outras visões. Só assim poderá progredir, guiando-se pelo meio próximo, que é a fé. Por conseguinte, a alma não se há de apoiar nas formas de tais visões que lhe ficam impressas, fazendo delas arquivo e tesouro, porque proceder assim seria deter-se, embaraçar-se naquelas formas, figuras e personagens que ali residem no seu interior e jamais chegar a Deus mediante a renúncia de todas as coisas. Mesmo que se representem sempre as ditas formas dentro da alma, não serão obstáculos se ela as desprezar, ela, a alma, desprezar. É verdade que a lembrança dessas visões incita a alma a algum amor de Deus e contemplação, mas a pura fé, na desnudez e obscuridade de tudo, a incita e eleva muito mais, sem saber
como, nem de onde lhe provém aquele transporte. Aqui é um ponto importante, porque ele está falando sobre essa questão de profecias, visões, coisas que você tem em relação às coisas, pessoas, atos, fatos, enfim, tudo. Ele quer dizer que pode ser que essas visões sejam boas em algum nível, a pessoa pode se tornar mais devota, mais piedosa por algum tempo, mas a fé, né, a obscuridade, você não saber nada, você não ter noção de nada, eleva muito mais do que você ficar agarrado a essas visões, porque muitas vezes as pessoas que costumam ter isso acabam se sentindo ruins, maus e decaem, quando por algum motivo não sentem mais, não veem mais, ou não tem ninguém que veja por elas. Porque também tem muitas pessoas que são viciadas nisso, elas precisam ter alguém que veja profecias e lhe dê orientações por perto. Isso não é católico. Isso não é viver pela fé, entendeu? Muito bem, próximo. E se é verdade que pelas razões já enumeradas é conveniente fechar os olhos às revelações novas acerca das proporções da fé, então aqui ele está falando sobre explicitamente novas orientações em relação à fé, novas doutrinas, novos dogmas em relação à fé apostólica romana, enfim. Quão mais necessário ainda será não admitir nem dar crédito a outras revelações de coisas diferentes. O demônio nestas se intromete tanto que tenho por impossível deixar de enganar muito a alma que não as despreza. Tão grande é a aparência de verdade e segurança nelas posta pelo inimigo, porque reúne tamanhas semelhanças e conveniências para acreditá-las, imprimindo-as tão fixamente no sentido e na imaginação, que deixa a alma certíssima de que se hão de realizar. E se não for humilde, se apegará e firmemente tanto nasquelas falsas revelações que com dificuldade poderão arrancá-la de sua obstinação e conseguir que aceite a verdade contrária. Assim a alma pura, simples, cauta e humilde, com tanta força e cuidado, cauta mesmo, viu? Cauta e humilde, com tanta força e cuidado, há de resistir às revelações e outras visões, como as mais perigosas tentações, porque para chegar à união de amor, não há necessidade de as admitir, mas sim de não as aceitar. Então aqui ele está falando sobre visões, emoções, que normalmente levam a novas doutrinas. Novas formas de comportamento, novas formas de reações, ações, do novo, do moderno, do tal. Isso acontecia na época de São João da Cruz, como a gente viu. Entre eles existia uma grande leva de gente influenciada pelo protestantismo, a gente viu que se alastrou por toda a Europa, enfim. E isso também foi incutido dentro da igreja, a ponto de você chegar ao cúmulo, né, de fazer distinções dentro da própria doutrina da igreja. O que é importante lembrar essa questão de doutrina? Porque às vezes as pessoas têm, e pessoas assim que são muito inteligentes até, tem essa ideia de que a doutrina ela é um conjunto de conclusões. Isso é verdade. Feita durante muitos tempos, muitos anos, séculos. Isso é verdade também. E que foi condensada na doutrina. Então, quando você vê a doutrina da Igreja Católica, houve vários concílios, vários debates, várias coisas para chegar àquela conclusão. Não foi um dia alguém levantou e falou, não, eu acho que tem que ser assim, o Papa eu vou promulgar porque eu sou o Papa e é assim que vai ser e ponto final. Não foi assim. A maioria das coisas que está na doutrina da igreja teve muito debate, muito concílio, muitas pessoas foram contra, muitas a favor, até que se chegou ao verdadeiro consenso dessas pessoas, muito mais do que um consenso, na verdade, a busca da verdade, e que foi refletida na doutrina em forma de dogmas, em forma de sentenças. Então, quando você diz que alguma coisa na doutrina está errada, uma doutrina que foi firmada há mais de 2000 anos e debatida por mais santos em número e em grau de santidade do que eu e você talvez nunca cheguemos a ser, é muita prepotência, entendeu?
Então, nós temos isso espelhado nesses textos e também nos comportamentos que hoje nós vemos, que é muita audácia uma pessoa falar, não, eu acho que esse ponto da doutrina está errado. Que você vai falar um negócio desse? Não é nada. Já teve pessoas em número maior, em quantidade, né, em grau de glória muito maior, grau de santidade muito maior do que qualquer um que possa falar um negócio desse. Então, ele diz isso em relação a rechaçar esse tipo de pensamento em relação à doutrina. E por fim ele diz, pois a alma agitada, não estando solidamente estabelecida no bem moral, não tem capacidade para o bem espiritual, que só se imprime no espírito moderado e posto em paz. E além disso, se ela faz caso de coisas apreensíveis, como são as notícias da memória, apegando-se a elas, não está livre para Deus, que é incompreensível, pois é certo não poder a alma ocupar-se em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Para chegar a Deus não há de ir antes, não compreendendo que compreendendo, isto é, há de trocar o comunicável e compreensível pelo incomunicável e incompreensível. Esse trecho nos dá assim, margem para um monte de assunto, porque ele vai falar isso muito tempo depois, né, uma marcação dentre tantas marcações, e ele fala sobre, primeiro, a questão da alma agitada. Então, a alma pode ser agitada por diversas coisas, inclusive as visões, o ambiente, o que a cerca, o que está dentro dela, tudo pode agitá-la. E ele começa a dizer que para encontrar Deus, o primeiro ponto é que ela tem que ser estabelecida no bem moral. O que é o bem moral? São as coisas e orientações, não só que a igreja dá, mas que a sociedade também dá, do que é correto. Então, existem algumas coisas moralmente erradas que nos colocam em estado de pecado mortal. Então, o ponto principal é a pessoa estar em estado de graça. Se ela está em estado de graça, acredita-se que moralmente ela está agindo corretamente, ok? Então, esse é o primeiro ponto, o bem moral. Se ela não tem isso, ela não tem capacidade para o bem espiritual. Não tem como ela progredir se moralmente ela tem falhas em relação à moral. Não tem como. Então, ele prossegue dizendo, e se além disso, ela faz caso de coisas apreensíveis? Ou seja, além de não ligar das questões de comportamento moral, e quando eu digo moral em relação a qualquer coisa que a coloque fazendo coisas erradas em todos os sentidos, e a gente podia aprofundar mais isso, mas não vai ter tempo nesse momento. E, além disso, ela faz caso de coisas apreensíveis, ou seja, coisas que ela sente, coisas que ela tem que sentir um quentinho, coisas que ela tem que captar, como são as notícias da memória, apegando-se a elas, não estará livre para Deus, que é incompreensível. Aqui nós temos um ponto importante, que é a ação da memória na vida de oração. Isso eu posso indicar para você ler O Caminho da Perfeição, que ela fala bastante sobre isso. E esse livro também ele vai falar bastante sobre essa questão da memória. Mas nesse ponto aqui, ele está se referindo a você memorizar coisas dessas apreensões. Você ficar apegado a coisas que você sentiu já em alguma experiência com Deus. E aí você fica apegado tanto nisso, que você só acha que aquilo é a experiência de Deus. A gente vê isso muito comumente hoje, na verdade. E não se faz caso de que pode ser que você não sinta nada, realmente. Isso não quer dizer que você está longe de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele começa dizendo: sobre o gozo. Logo depois de falar sobre essas questões apreensíveis, sobre a questão da baixa moral, se a pessoa se deixa de se manter nesse estado e fazer caso das coisas apreensíveis, ele logo cai a falar sobre os gozos corporais, que muitas vezes as pessoas podem se deixar levar e isso compromete a vida de oração. Nesse gozo perde-se infalivelmente a pureza de espírito.
Não só o gozo corporal ele se refere aqui, mas também gozo da alma mesmo. Você ter essa sede de ter sensações interiores da presença de Deus, que pode ser que você sinta e pode ser que não, mas esse gozo, diz ele, perde infalivelmente a pureza de espírito, ao menos no princípio. Porque se alguma devoção se experimenta, será muito sensível e grosseira, pouco espiritual, ainda menos interior e recolhida, consistindo mais no gosto sensitivo do que na força do espírito. Esse, na verdade, está tão imperfeito que é incapaz, por isso mesmo, de destruir o hábito de tal gozo. Porque é suficiente um hábito desordenado para impedir a pureza de espírito, embora a alma não consinta de modo positivo nos atos desse gozo. Perceber-se-á ter esse fervor sua sede, de certo modo, muito mais na fraqueza do sentido do que na força do espírito. Isso será bem comprovado nas ocasiões, vendo-se qual a perfeição e fortaleza da alma. Conquanto muitas virtudes possam existir, não o nego, juntamente com numerosas imperfeições. Mas afirmo que a suavidade e a pureza do espírito interior não permanecem conjuntamente aos gozos não reprimidos, porque reina a carne militante contra o espírito. E embora este não perceba o dano, padece pelo menos oculta distração. O que ele quer dizer aqui? Que esse gosto que as pessoas têm, e hoje comumente, veja bem, né? Ele está escrevendo isso em 1560, por volta de 1560, então assim, 1570. Então, o que acontece? Naquela época já se tinha um gosto por esses gozos interiores, que ele diz que tira a pureza de espírito e, no mínimo, leva a alma à distração. Então, tem um ponto aqui muito importante, que será muito sensível e grosseira. Mesmo que se tenha uma devoção, ações de devoção, ela será sensível e grosseira. Ou seja, sempre a pessoa tem que sentir alguma coisa, e isso torna aquilo muito grosseiro no sentido no trato com Deus. E pouco espiritual, obviamente, porque normalmente as coisas espirituais, a gente vê na Santa Teresa, ele próprio fala aqui, não são caracterizadas por isso, por essa sensibilidade e por essa grosseria, elas são muito sutis, na verdade. Ainda menos interior e recolhida. Então é uma característica de ações não espirituais. Elas não são interiores e também não são recolhidas. Isso eu digo em ações de devoção, tá? Não confundam uma coisa com a outra, né? Ações de devoção, práticas de devoção, que acabam sendo muito exteriores, muito balbuciadas, muito avacalhadas aí com todo mundo e não tem a característica de algo realmente espiritual, que são a interiorização, o recolhimento, o silêncio. Muito bem. Lembrando que isso aqui não é uma coisa, isso aí é para quem é chamado a via de contemplação, eu não tenho esse chamado. Não é isso. Isso aqui é vida de oração. Isso aqui é vida de oração, escrito por um místico da igreja, um caminho de oração para todo mundo, não é um caminho de oração só para determinado tipo de gente. O caminho de oração é assim, entendeu? O caminho de oração é assim. E aí ele ainda diz, ainda menos interior e recolhida, consistindo mais no gosto sensitivo do que na força do espírito. Então, você fortalece esse tipo de atitude, esse tipo de devoção baseado nessas sensibilidades, fortalece muito mais a área sensitiva do corpo mesmo. Você sentir um friozinho, você sentir um arrepiozinho, você sentir um quentinho no coração, fortalece muito mais essa área dos sentidos do que a força do espírito propriamente dita. E aí eu faço um link aqui de uma coisa muito importante. As mesmas pessoas de um trecho do livro com outro trecho do livro. As mesmas pessoas que muitas vezes sentem o quentinho no coração, o arrepiozinho, não sei o que, todas as coisas sensitivas, não têm mudanças de vida efetivamente.
que é a parte da moral que ele acabou de dizer, né? A mudança realmente, você realmente mudar, você realmente se determinar, se colocar em estado de graça. As mesmas pessoas que sentem todos esses arrombos sensitivos não têm força espiritual para realmente mudar. Então, esse é o link que dá para se fazer, sim, entre um trecho e outro. Depois ele diz o seguinte: eu disse com advertência, deter a vontade nesse gozo é vaidade. Porque se a alma não se demora nele, e logo ao experimentar na vontade certo deleite no que vê, ouve ou trata, apressa-se em elevar-se para Deus, é ótima coisa. E quando tais impressões servem de motivo e de auxílio eficaz para despertar o fervor na oração, não somente não há de rejeitá-las, mas pode e deve valer-se delas para tão santo exercício. Algumas almas são encaminhadas para Deus pela influência dos bens sensíveis, todavia devem ter nisto muita discrição, visando aos frutos que daí recolhem. Muitas vezes usam os espirituais os referidos bens sob pretexto de oração e aproximação de Deus, mas fazem-no de tal modo que mal se pode chamar recreação que oração. Dando mais gosto a si mesmos que a Deus. Embora sua intenção pareça ter Deus por fim, o efeito é recrear os sentidos, tirando daí mais fraqueza de imperfeição do que fervor da vontade para entregar-se a Deus. Então, isso conclui o que eu disse anteriormente. Então, ele está dizendo aqui, e, claro, não estou dizendo que Deus não usa dos sentidos para nos chamar. Santa Teresa mesmo diz no livro da vida, que quando ela ainda estava nos primeiros caminhos de oração, Deus dava a ela oração de quietude, mas ela ainda não tinha chegado naquele estágio, mas Deus dava para que ela sentisse alguns confortos. E ela mesma nota que isso não era porque ela merecia, mas porque Deus queria dar a ela um certo alimento especial para que ela pudesse prosseguir, porque ela diz, né, que a alma dela era meio fraca, se ela não tivesse aquilo, ela não seguiria em frente. Existem algumas almas assim, São João da Cruz diz, existem, que devem logo se guiar a Deus e não se prender a isso. E não usar essas sensações sensitivas como forma de recreação, fazendo daquilo, né, que acontece em grupo, mais uma forma de recreação dos sentidos, né, para você sentir aquilo, você chorar, se desembestar ali nos sentidos, do que se aprofundar realmente na espiritualidade que dá frutos. Então, como é que você sabe que aquela questão dos sentidos está sendo usado para o bem? Como é que você sabe que realmente a pessoa está revertendo aquilo para se aproximar de Deus? Pelos frutos que ela dá. Então, a pessoa mudou de vida? Foi lá no grupo, foi lá no retiro, chorou, desembolou, né? Desidratou tudo, ok. Deu fruto? Mudou de vida? Mudou de estado? Mudou de percepção? Mudou de comportamento? Deu fruto ou não deu fruto? Se não deu fruto, foi só a recreação dos sentidos. Não foi realmente uma mudança espiritual. E isso, eu quero dizer que é responsabilidade de quem faz qualquer orientação nesse sentido, é responsabilidade dessa pessoa que faz a orientação observar isso. Observar se os sentidos estão sendo muito mais valorizados do que o aprofundamento espiritual, do que a mudança, do que a retidão nas atitudes, no comportamento, na moral, na espiritualidade, na vida de oração. Tem que observar se isso está dando fruto. Porque hoje nós estamos num vórtice em que se tem muitos encontros, se tem muitas coisas e as pessoas não mudam de vida. Quer dizer, virou uma recreação dos sentidos e não virou uma mudança de vida efetiva. Ah, mas tem mudanças, tem pessoas que se convertem. Realmente, tem pessoas que se convertem porque elas fizeram isso que São João da Cruz disse. Elas não ficaram só na recreação dos sentidos, elas colocaram o seu fim em Deus. Mas isso precisa observar se ela foi bem orientada para isso. Porque tem pessoas que acham que a espiritualidade virou só a recreação dos sentidos, que é só ela sentir coisinhas.
E pode ser que uma época da sua vida você simplesmente não sinta nada. Pode ser que a maior parte da época da sua vida você não sinta nada. E isso não é ruim, isso não é, na verdade, é até esperável. Passar dessa fase dos sentidos, da necessidade de sentir coisinhas interiores, isso é uma coisa natural, uma coisa que passa realmente. Pode ser que em um momento você não sinta nada mesmo. E isso não quer dizer nada. Quer dizer que você deve viver pela fé, na escuridão, sem profecias, sem visões, sem quentinho no coração, sem determinadas coisas que podem te fazer ser só compulsivos, entendeu? Tem muita gente que acha que eu falo muito sobre a questão da compulsão em lágrimas. A compulsão em lágrimas é um dom que existe sim, é o dom da compulsão, que é você chorar. E o dom das lágrimas é um dom que Santa Teresa fala muito, que é quando você está ali meditando, por exemplo, sobre a paixão do Senhor, e Deus te concede a graça de você chorar por aquilo que o Senhor passou por você. Ou então você está meditando sobre o mundo, sobre os pecados das pessoas, e você chora pedindo perdão a Deus pelos pecados do mundo. Isso é compulsão. Acontece que existe um outro ponto que deve ser lembrado, que é a histeria. Que é quando você tem uma compulsão incontrolada, e não é exatamente um dom, e se chora sem um objetivo específico. É uma coisa completamente emocional, sensitiva, sensorial, é uma coisa somente embalada pela música, pela pessoa que está rezando por você, por sensações. Você entende a diferença? Então é por isso que eu falo muito sobre sobre as lágrimas. Não quer dizer que não se tenha dom de lágrimas na oração, se tem muito. Inclusive é uma das coisas que mais fica, né? Quando a pessoa vai andando no caminho da oração, ela chora. Mas isso também não se deve ser encarado como sinal de progresso na vida espiritual, entendeu? Então nós estamos assim num ponto em que as coisas sensitivas estão dando emblemas às pessoas de profundidade espiritual, que na verdade não é a verdade. Muito bem, continuando. Daquilo que foi dito, posso deduzir o seguinte, então ele conclui, desta doutrina. Até o homem ter o sentido tão habituado na purificação deste gosto sensível, de modo a tirar logo ao primeiro movimento o proveito já mencionado, isto é, encaminhar-se diretamente a Deus em tudo, tem necessidade de negar o seu gozo e prazer em tudo, a fim de retirar a alma da vida sensitiva. Se assim não fizer, é para recear que, não sendo ele ainda espiritual, tire porventura mais forças para os sentidos que para o espírito. Predominará então em suas ações essa força do sentido que produz, sustenta e cria maior sensualidade. Porque, como diz nosso Salvador, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nisto se repare muito, porque esta é a verdade. Aquele cujo gozo nos bens sensíveis não está ainda mortificado, não se atreva a aproveitar-se muito da força e operação dos sentidos, pensando achar nisso auxílio para progredir na vida espiritual. Pelo contrário, as forças da alma hão de crescer mais pela negação do gozo e apetite em todas as coisas sensíveis do que pelo uso delas. Então aqui ele está dizendo em dois pontos, dois sentidos. Então ele fala tanto das questões dos sentidos em relação às concupiscências, que é a questão moral que ele já citou, mas também em relação aos próprios gostos da vida espiritual, gozos espirituais. Tudo isso vem da carne. E os frutos que vão gerar é frutos da carne também. Então o que determina é o fruto, entendeu? O que está levando, o que está guiando a pessoa é o fruto que ela dá. Então isso é uma forma de você notar se o uso dos sentidos está sendo usado de uma forma boa. Mas São João da Cruz já nos orienta que a mortificação é muito mais efetiva para a vida de oração do que você usar os sentidos sem a mortificação. E isso é o que a gente tem visto. Praticamente não se fala mais de mortificação, embora nós estejamos na quaresma, é o único momento que se fala, mas ninguém mais fala de mortificação em outros momentos. E era um momento de se falar sobre isso nos grupos, que seriam grupos de oração, grupos de formação, grupos de aprofundamento. Então,
as pessoas que estão engajadas nisso, elas devem se aprofundar nisso e tentar resgatar essa característica real de uma alma que realmente busca a vida de oração. Ok? Então, o livro ele termina com algumas outras exortações em relação a esses mesmos temas. É um livro que eu marquei muito, você também vai ter muito benefício em ler esse livro, porque ele trata de alguns pontos importantes que hoje nós esquecemos e que fazem uma grande diferença nessa vivência de vida de oração, que não é vida de oração que hoje nos cerca. Ok? Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau!